Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal Questões de Concursos Públicos e Desafios de Raciocínio Lógico. Pessoal, explicando um pouco aqui sobre o canal. Neste canal nós temos duas vertentes. Uma é questões de concursos públicos e a outra são os desafios de raciocínio lógico. Na série concursos, nós resolvemos questões de concursos anteriores, comentamos essas questões e ainda colocamos a teoria por trás daquela questão dentro da disciplina de raciocínio lógico, que é uma disciplina que está presente na maioria dos concursos. Na série desafios, nós colocamos dois desafios. Um deles é a solução do desafio do vídeo anterior e o outro desafio é um desafio que fica aberto para vocês resolverem. E no vídeo seguinte a gente resolve o desafio do vídeo anterior e deixa um novo desafio aberto. E eu conto com a colaboração de todos aí, se inscrevendo no canal, deixando seu like, compartilhando, para que o canal possa crescer aí com a ajuda de vocês. Então, pessoal, no vídeo de hoje nós vamos para a série desafios. Então aqui nós vamos resolver este desafio que ficou do vídeo anterior e vamos deixar um outro para vocês resolverem, O desafio aqui é o seguinte: Marcela escreveu os números de 1 a 8, um em cada círculo da figura, de modo que em círculos conectados por um segmento não apareçam números consecutivos. Quais números ela escreveu nos dois círculos destacados em cinza? Então eu quero saber quais os números que ela escreveu nesses dois círculos em cinza. E qual é a regra aqui? A regra é, se eu colocar o número 3 aqui nesse círculo, eu não posso colocar um número consecutivo nos círculos conectados ao 3. Nós temos aqui, este está conectado ao 3, nós temos esse aqui conectado ao 3, temos este aqui também conectado e temos este outro. Então, em todos esses círculos, eu não posso colocar o número consecutivo 4 e também não posso colocar o anterior, que é o 2. Então, eu não posso colocar nem 4 e nem 2 nesses círculos. Então, o problema aqui é saber quais os números que eu devo colocar nesses círculos em cinza. Ok? Se você ainda quiser resolver agora, é só pausar o vídeo. Mas vamos aqui para a solução. A solução é a seguinte. Então, escrevemos aqui os números de 1 a 8, E a primeira estratégia é importante ver quais os círculos que têm mais conexão. A gente observa que esses dois círculos aqui, eles têm mais conexão. Olha, ele tem uma conexão com este, vamos contar 1, conexão com este outro 2, com este aqui 3, com este aqui 4, com este 5, com este 6. Então, esse círculo ele tem 6 conexões. E esse aqui também, que está na mesma posição central, também tem 6 conexões. Então, se eu colocar um número, por exemplo, eu vou colocar o número 2 aqui. Eu vou colocar o número 2 aqui. Se eu colocar o número 2 aqui, gente, olha, vamos observar o seguinte. Ele tem 6 conexões, tá bom? Então, 6 conexões com mais este número dá 7. Então, só vai sobrar um número, tá bom? E se você observar, eu colocando 2, eu não posso colocar o 1 e nem posso colocar o 3, tá? Nessas conexões que estão conectadas
com 2. Então só sobra na realidade um círculo, que é este aqui, ó, porque os outros 6 estão conectados ao 2. Só sobra um círculo. E eu tenho 2 números para colocar em um círculo. Então não é possível isso. Então eu não posso colocar um número nesses círculos centrais que eu gere 2 números que eu não posso utilizar. Olha, se eu colocar o 2, eu não posso utilizar o 1 e nem o 3. Se eu colocar o 3, eu não posso utilizar o 2 e nem o 4. Então, qual é a estratégia para colocar aqui no centro? São números que só tenham uma conexão. Por exemplo, se eu colocar o 1, eu não vou poder colocar apenas o 2. Se eu colocar o 8, eu não vou poder colocar apenas o 7. Então é isso que eu vou fazer. Eu vou colocar o 1 e o 8 nesses números centrais. Então aqui eu vou apagar esse 2, né? Então vamos colocar aqui o 1. Eu posso colocar o 1 e o 8. Porque quando eu coloco, olha, vejam bem, eu coloco 1 aqui, ó. Se eu colocar 1, então só me sobra agora um círculo que não está conectado a 1. E eu só tenho exatamente um número que eu posso colocar, que é o 2. Que eu posso colocar neste cinza que não está conectado ao círculo 1. Então o que vem aqui é o 2, tá bom? E o outro número que eu posso colocar aqui é o 8, olha. Porque quando eu coloco o 8, eu só tenho o 7, que é o anterior. Eu não tenho o posterior. Então eu só tenho o 7. E para o 7, eu posso colocar aqui, porque é o único círculo que não está conectado. Então eu coloco o 7 aqui. Então vejam bem. Então, nos círculos em cinza, eu só posso colocar o 2 e o 7. Então, qual é a nossa alternativa? A D é a nossa alternativa. Ok, pessoal? Vamos passar agora para o próximo desafio. Esse desafio que eu vou deixar para vocês pensarem, resolverem e colocarem aí nos comentários as respostas de vocês. O desafio é o seguinte, olha. Um fazendeiro precisa atravessar para o outro lado de um rio um bode, um repolho e um lobo. Seu barco comporta apenas um deles por vez. Se deixados sozinhos, o bode irá comer o repolho e o lobo irá comer o bode. Como o fazendeiro poderá fazer o transporte para o outro lado do rio sãos e salvos, né? Então, explicando mais uma vez, aqui eu tenho o fazendeiro, ele tem que atravessar o bode, o lobo e o repolho, de forma que, se o bode ficar com o repolho sozinho, o bode vai comer o repolho. Se o lobo ficar com o bode sozinho, o lobo vai comer o bode. Então, o fazendeiro tem que atravessar todos para o outro lado, de forma que não deixe sozinhos o bode com o repolho e nem o lobo com o bode, porque o bode come o repolho e o lobo come o bode. Então, como é que o fazendeiro vai fazer essa travessia? Então, no barco aqui, com o fazendeiro só comporta um. Então, só pode ir ou o repolho, ou o bode, ou o lobo, e não pode quebrar essa regra, porque senão um deles aí, né, ou o repolho vai ser comido pelo bode, ou o bode vai ser comido pelo lobo. Então, como vocês farão essa travessia? Eu vou deixar esse desafio para vocês, resolvam, comentem aí nos comentários e no nosso próximo vídeo traremos a solução. Um grande abraço para todos e até o nosso próximo vídeo.